Olá, a partir de hoje vamos começar uma viagem pela Europa inicialmente, para falar um pouco de engenharia, falar de turismo de engenharia, como é o nome desse nosso programa. Você gostaria de conhecer uma das pontes mais bonitas da Europa, com mais de 130 anos da sua execução, no período áureo da engenharia europeia? É isso que vamos ver nesse primeiro programa da série Turismo de Engenharia na Europa. Meu nome é Guilherme Bueste, eu sou engenheiro civil, moro já há 16 anos aqui na Europa e eu quero convidar a todos que nos acompanhem nessa viagem pela engenharia na Europa. A partir de hoje, teremos um programa para falar sobre grandes obras da engenharia europeia. Neste episódio, vamos falar da ponte Dom Luís I, na cidade do Porto, em Portugal. Essa é uma ponte que tem muita história, né? Para entender um pouquinho da construção dessa ponte, nós vamos voltar a 133 anos atrás, um período áureo da engenharia europeia, em que a utilização do aço na engenharia e nas grandes construções era muito evidente. Como vocês podem ver, essa ponte ela possui dois tabuleiros, como se fala, né? Ou seja, duas passagens de veículos, sendo que, no princípio, o seu projeto original, como nós temos aqui uma planta, né, e também uma foto, que pode nos dar essa informação. Essa foto que está aqui, ela mostra o arranque dessa obra, né, com esse arco que faz cerca de 172 metros de arco, com um comprimento longitudinal de 385 metros. É uma ponte que desafiou, né, os engenheiros da época por ser algo extremamente diferente. Como vocês podem ver, um dos pontos significativos dessa ponte e que marca, né, sendo um símbolo tanto para Portugal como para a Europa, são essas treliças metálicas que são muito semelhantes às treliças que nós temos na Torre Eiffel, né, a Torre de Paris. Por quê? Quem construiu essa ponte, a ponte Dom Luís I, foi o engenheiro Théophile Seyrig. Ele foi discípulo de Gustave Eiffel e também foi, portanto, sócio futuramente do grande engenheiro, e nessa altura engenheiro e arquiteto, Gustave Eiffel, né, que marcou a história em toda a Europa. Aqui nós temos uma foto do engenheiro Théophile Seyrig, que é o grande projetista, né, e executor dessa ponte magnífica chamada Dom Luís I. Para nós falarmos um pouquinho da história dessa ponte, Portugal ainda, né, da monarquia, e, portanto, normalmente as grandes obras da engenharia utilizavam nomes de nobres, reis, rainhas e assim por diante. E essa ponte, né, o rei atual em Portugal, né, no século XIX, era o rei Luís I. Bom, como era algo muito diferente, é uma ponte que demorou 7 anos para ser construída. Ela começou em 1881 e teve a sua conclusão em 1888. Foi algo marcante para a cidade do Porto, né? Como vocês podem ver aqui, mais um detalhe nessa foto, a finalização do arco treliçado, que é extremamente diferenciado e inovador para a época, né? Houve uma celebração muito grande na cidade do Porto e, obviamente, toda a população se reuniu para ver essa inauguração. Agora, a grande gafe que ocorreu nesse momento é que o rei Dom Luís I, ele teve um problema e não pôde comparecer a essa inauguração. O que acontece? A população ficou bastante revoltada, né, com essa situação do rei não aparecer, né, se sentiu constrangida. Nessa altura, né, nesse século XIX, o rei de Portugal, ele vivia na região de Lisboa, né? A região de Lisboa para a região do Porto são cerca de 320 quilômetros. Nessa altura não havia grandes formas de locomoção, e isso, uma viagem de 320 quilômetros era algo extremamente complicado para se realizar. O que acontece é que, em função da ausência do rei Luís I,
a população decidiu, né, tirar o nome Dom e ficou Ponte Luís I. Isso é uma história curiosa, né, que aconteceu relacionada com essa ponte. Então, para muitos é conhecida apenas como Ponte Luís I. Já nessa foto que vocês vão ver nesse momento, aonde indica ali o nome, né, Ponte Luís I, foi justamente porque a população revoltada com a não presença do rei na sua inauguração tirou, o que era comum, usual, né, você utilizar o dom ou o título, né, do nobre ou seja, era homenageado com esse monumento. Bom, o que acontece? Agora, nessa foto aqui mais recente, né, vocês podem ver, no princípio, essa ponte, ela foi desenvolvida, portanto, com 2 tabuleiros, para passar veículos tanto na parte superior como na parte inferior, só que o porto, ele foi se desenvolvendo com o tempo, né? E já mais recente, no ano de 2005, né, quando o porto começou a ter as suas redes de metrô, e aqui, essa ponte ela tem um fator bastante importante, porque ela liga 2 cidades, no caso a cidade do Porto, e na margem sul, a cidade de Vila Nova de Gaia, tá? Que é uma cidade importante, principalmente em função do armazenamento do famoso vinho do Porto. E essa ponte veio a facilitar, né, mais ainda, nesse momento, todo o desenvolvimento do comércio local. É uma ponte assim que chama a atenção e não há quem passe por ela que não dedique algum tempo. Nós estamos assim, falando de algo com mais de 5.000 toneladas de aço, né, e que para a época é algo incrível, e nos dias de hoje também é incrível. Você poder observar essa ponte, realmente você admirar o que a engenharia antiga e a engenharia moderna pode aprender com essa engenharia antiga, não é? E hoje, atualmente, já desde 2005, com a formação do metrô da cidade do Porto, que liga também a cidade de Gaia, foi o tabuleiro superior, ele apenas passa o metrô, conforme nós vamos ver aqui, sendo que o metrô da cidade do Porto também, numa outra altura, nós vamos também poder estudar um pouquinho mais, apresentar algumas características dessa preciosidade, que é o metrô moderno, né? É o metrô mais moderno de Portugal, comparado com os principais metrôs existentes na Europa. E com isso, apenas o tabuleiro inferior, que é permitido o tráfego de todo tipo de transporte. Tanto no tabuleiro superior como inferior, é possível o trânsito de pedestres, e a vista é incrível. Uma coisa que também é muito importante falar quando se fala da Ponte Luís I, é que ela está em cima do rio mais importante de Portugal, que é o Rio Douro. Ele tem esse nome porque é o Rio de Ouro, né? O que seria o Rio de Ouro? O ouro, através do comércio, do vinho, do azeite e de todas essas especiarias portuguesas. Então, esse rio, ele marca, né, a história de Portugal, e essa ponte é um dos símbolos máximos da cidade do Porto, tendo essa beleza incrível e estando impecável por mais de 133 anos. Vai a Portugal? Prepare-se para conhecer antigas vilas, cidades repletas de história e de encantos, vinícolas, construções centenárias e paisagens deslumbrantes. Aproveite bem cada momento com a assessoria de uma equipe experiente que conhece os segredos do país, inclusive onde encontrar boa gastronomia, compras e degustação de produtos típicos. Agende passeios de um dia ou personalize seu roteiro com a Tupã Tours. Conforto, flexibilidade, experiência e atendimento personalizado em português. Eu resido há 16 anos aqui na cidade do Porto, né, em Portugal, trabalhando com engenharia e turismo. E é realmente algo que chama muita atenção quando se fala da Ponte Luís I. Ela está ali também posicionada para homenagear algo que é extremamente tradicional em Portugal, algo muito simbólico em Portugal, que é a filigrana.
Então, para muitas pessoas, a ponte Luís I, ela é uma ponte que lembra a filigrana. Para quem não conhece, a filigrana, ele é uma joia utilizada aqui em Portugal e, nomeadamente, na cidade do Porto, é um dos grandes produtores de filigrana, que nada mais é do que fio de ouro em que fazem joias, né, de todos os gêneros. Então, ele tem aquele vazado, é uma espécie de costura de fios. Nada mais, por isso que há essa comparação, não é, com a ponte Luís I, que parece um entrelaçado, né, de fios, como é a filigrana portuguesa. Por isso, é algo que tem grande destaque e não existe, talvez, uma imagem, ou um vídeo, ou algo que se fale da cidade do Porto, sem citar a ponte Luís I. Nesta nossa viagem pelas grandes obras da Europa, nós vamos ter no próximo capítulo uma viagem também pela cidade do Porto para conhecer a Torre dos Clérigos, uma das obras mais incríveis também dessa cidade, em que nós temos a união da engenharia com a arquitetura, principalmente do estilo barroco. Então, estejam conosco na próxima edição desse Turismo de Engenharia pela Europa.